Graças a Deus. Muito boa tarde. A paz do Senhor Jesus seja com todos. Que Deus abençoe a cada um em nome de Jesus Cristo. Jesus deixou uma ordem pela terra e ela está sendo cumprida aqui nessa tarde, de acordo com o que Jesus ordenou: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Os que crerem, forem batizados, serão salvos. Porém, os que não crerem já estão condenados. Amado ouvinte, por Jesus Cristo, Ele ordenou que o Evangelho fosse pregado com um só propósito. Sabe qual é o propósito? Que Jesus ordenou que o Evangelho fosse pregado em todos os confins da terra, para preparar a todo ser humano para se encontrar com Deus, para dar ao homem a gloriosa oportunidade de buscar a salvação. Tanto é que Jesus, ele diz: os que crerem e forem batizados serão salvos, porém os que não crerem já estão condenados. Olha o que Jesus diz: aquele que crê e for batizado será salvo, porém ao que não crê já está condenado. Talvez há quem diga: mas eu creio. Se é necessário acreditar em Deus, eu creio. Muitas pessoas acreditam em Deus, isso é uma dádiva, é algo maravilhoso, e nós devemos crer em Deus. Só que a Bíblia fala assim: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão de dentro do teu ser. Ou seja, amado, nós temos que crer em Deus como diz a Bíblia. A única fé salvadora é conforme diz a Bíblia. Então não vale crer em Deus do jeito que eu quero, do jeito, do meu ponto de vista, mas segundo o ponto de vista da Bíblia. Quantos estão crendo em Deus de acordo com a Bíblia? Será que você crê em Deus de acordo com a Bíblia? Ou será que você crê em Deus de acordo com uma religião? Talvez você ache: não, mas acreditar em Deus conforme a religião está certo. É aí que você se engana. Jesus não se apresentou em nenhuma religião, e nenhuma religião foi apresentado por Jesus. Jesus não defendeu nenhuma religião, ele desceu do céu, pisou na terra sem religião, e para o Pai ele voltou sem deixar nenhuma religião. Esse que eu pergunto para você: o porquê que surgiu a religião? Se Deus todavia veio reconciliar o pecador através de Jesus Cristo, ou seja, através da pessoa de Jesus, aonde que entra o papel da religião? Se aquele que reconcilia, ou seja, Jesus, quem faz a religação do homem para com Deus, logo uma religião não tem o poder de religar o homem a Deus, porque o significado de religião é religar o homem a Deus. Mas quem faz isso é Jesus. Quem religa o homem a Deus é Jesus. Então, se você quer ter um compromisso com Jesus, se você quer estar religado, ou seja, conectado em Deus, não é através de falar eu creio, é através de seguir as instruções que Jesus deixou na sua palavra. Por isso eu quero compartilhar com você, amado, um trecho das Escrituras Sagradas, do que está escrito na Bíblia Sagrada, conforme está escrito na primeira carta de Timóteo, no capítulo 6, no versículo 3, está escrito assim: se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que a segunda piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca das questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, pérfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho, aparte-se dos tais. Essa é uma recomendação, exortação e conselhos. Está escrito aqui na palavra de Deus.
conselhos para mim, para você, para todos que querem verdadeiramente ter a Deus no seu coração. Eu te pergunto, você quer ter verdadeiramente Deus no seu coração? Eis a pergunta, você verdadeiramente quer ter Deus no seu coração? Não como muitos que estão vivendo nos seus pecados dizem, eu já tenho Deus no meu coração. Como assim? A pessoa pode ela ter já Deus no seu coração e seus caminhos continuam maus, e seus caminhos continuam tortuosos, contrariando a vontade de Deus? Não tem como. Por isso essa pergunta, amado, você verdadeiramente quer receber a Deus no seu coração, não da forma que você acredita, porque as pessoas acham que só basta lembrar de Deus, e pronto, Deus já está no coração, mas não é bem assim. Para Deus habitar no coração, está escrito em João 14, João 14 diz, se vocês guardarem as minhas palavras, então eu virei, entrarei dentro dele e farei morada. Isso quem pregou foi Jesus Cristo. Em João 14, Jesus ele disse que o Pai entraria e faria morada dentro de nós, se assim nós praticássemos, ou seja, guardássemos a sua palavra. Você quer verdadeiramente ter Deus no seu coração? Aquele que não pratica essas palavras, ele não tem nem o Filho nem o Pai. Ele diz ter Deus, mas embora que Deus só pode habitar dentro do homem se ele tem um fiel compromisso através de Jesus Cristo. Eu vou ler aqui em João 14, versículo 23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, viremos para ele, faremos nele morada. Jesus disse, viremos para ele e faremos nele morada. Qual é a proposta que Jesus falou? Faremos nele morada. Mas o que é necessário fazer para que Deus faça de nós a sua casa, a sua morada? Praticar a palavra. Se alguém me ama, guarda a minha palavra. Ou seja, ela está na alma, ela está sendo colocada em prática. Isso aqui é ter Deus no coração. Muitas pessoas estão se enganando com homens adúlteros e feiticeiros que fazem obra de caridade, e aí o povo se engana através das obras, dizendo esse verdadeiramente tem a Deus no coração. Nós não reconhecemos isso como ter Deus no coração. Boas obras até os malfeitores fazem. Boas obras, qualquer ser humano que seja ruim diante da sociedade, ele pode fazer boas obras. É por isso que eu estou lendo aqui em 1 Timóteo. Está escrito no capítulo 6, versículo 4. Aquele que não se conforma com as palavras de Jesus e com o ensinamento de Jesus, este é soberbo e não sabe de nada, mas delira acerca das questões. Ele delira acerca das questões, ou seja, anda confuso acerca da verdade, das questões. Salva ou não salva, está certo ou não está, eu acho que é assim. Delira acerca das questões, muitos estão delirando acerca do caminho certo. Aqui a Bíblia fala então que surge contendas de palavras, nasce no coração do homem inveja, nasce no coração do homem porfias e blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade. As pessoas que são privados da verdade, ou seja, que estão separados, sem acesso à verdade, que é o Evangelho, elas se tornam corruptas de entendimento. A mente se torna corrupta. A mente é um campo de batalha, onde ou é Deus quem te guia através da sua mente, ou é o diabo através dos seus próprios pensamentos. Por isso que a Bíblia diz, não se afasta do ensinamento de Jesus, não se aparta dessas instruções, mas segue essas instruções. Eu te pergunto, você está seguindo essas instruções? Eu não estou perguntando se você está seguindo a religião católica, se você está seguindo o espiritismo, se você está seguindo a religião evangélica. Isso não significa que você está guardando
essas instruções. Isso significa que você escolheu uma religião, mas escolher uma religião não significa que você está sendo instruído da maneira certa. A maneira certa e a instrução certa sempre será a Bíblia. A fonte confiável e verdadeira sempre será a Bíblia. E ela está ao nosso acesso. Qualquer um pode ler. E o Espírito Santo de Deus é quem traz ao entendimento do homem acerca dessas palavras. Essas palavras não é só os pastores que têm acesso, não é só os padres, não é só o Papa que tem acesso. Jesus mesmo, ele diz: examine as Escrituras sagradas, porque elas de mim testificam. Jesus, ele disse isso para todo discípulo. Em João 8,31, Jesus disse: se vocês permanecerem na minha palavra, vocês serão verdadeiros discípulos. Você quer ser um verdadeiro discípulo? Discípulo significa seguidor. Você quer ser um verdadeiro seguidor de Jesus Cristo? Como que o homem pode se tornar um verdadeiro seguidor de Jesus Cristo se ele não se deixa ser instruído pela palavra? Se ele não faz questão de chegar ao conhecimento desta palavra? Assim, a Bíblia diz, a Bíblia fala assim: homens que estão corruptos de entendimento, aqui em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 5, corruptos de entendimento, privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. E a Bíblia fala: aparta-se dos tais. Quem que priva o homem do conhecimento da verdade? O diabo. O diabo, ele priva o homem de conhecer a verdade, para que o homem não busque conhecer a verdade. O que é a verdade? Jesus fala em João, capítulo 17, versículo 17: a tua palavra, ó Pai, esta é a verdade. Aqui está a verdade, a palavra de Deus. Você não vai achar a verdade em nenhuma religião. A verdade é a palavra. Ainda que as religiões apresentem uma verdade, mas a verdade sempre será a palavra. A palavra sempre estará com a verdade. E você sempre vai encontrar a verdade se você examinar as Escrituras Sagradas. Mas não basta somente conhecer. Tiago capítulo 1, versículo 22. Não sejam somente ouvintes da palavra, enganando a si mesmos, mas sejam praticantes de toda a palavra. Veja, amado, toda a palavra tem que ser praticada. O que salva o homem é praticar a palavra do Senhor. Toda a palavra que está ao seu conhecimento, ela precisa ser praticada. Toda a palavra que foi ouvida por você, nós devemos praticar toda a palavra que assim nós recebemos. O Salmo é um livro maravilhoso, mas não é apenas um livro maravilhoso de poesias, onde você ouve belas palavras para você simplesmente se sentir bem, mas são palavras que têm que ser executadas. E a Bíblia não se limita somente aos salmos, aos provérbios, que tem palavras maravilhosas. A Bíblia tem instruções poderosas que nos ensinam qual é o caminho de Deus, e toda a Bíblia precisa ser examinada. É por isso que Jesus falou: errais não conhecendo as Escrituras Sagradas, nem tampouco o poder de Deus. Isso nos mostra que o poder de Deus é manifesto na vida de cada homem, de cada mulher, através da palavra, através do conhecimento das Escrituras. É manifesto o poder de Deus, porque o poder de Deus é a palavra, e através da palavra Deus manifesta o seu poder, salvando o homem, libertando o homem de todos os seus pecados, libertando o homem de toda a prisão do pecado, salvando as almas que estão perdidas, porque o Evangelho é o poder de Deus. Assim Paulo, ele diz no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 14: pois não me envergonho do Evangelho, pois o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. É a salvação, amado, que Jesus veio apresentar ao homem e trazer ao homem de forma gratuita. Mas como? Através de uma religião,
através da quimbanda, através da umbanda, não. Através da religião evangélica, da religião católica, também não. Mas através da palavra. Jesus é o nosso bom pastor, Ele é o bispo das almas, é Ele quem guia a tua alma, é Ele que apacenta o rebanho. Você é uma ovelha de Cristo, amado. Ele é o bom pastor, Ele é o supremo pastor e bispo das almas, pois é Ele quem veio buscar os que se haviam perdidos. Ele é o bom pastor de João capítulo 10, que deixou as 99 ovelhas e foi em busca de uma. É o supremo pastor. Pedro não foi chamado de pastor, Pedro não foi chamado de padre, Paulo não foi chamado de pastor, e nenhum apóstolo, nenhum homem de Mateus a Apocalipse foi chamado de pastor. Mas nós vemos em João 10 que Jesus foi chamado de o bom pastor. Olha o que Jesus ele fala, olha o que está escrito na palavra em 1 Timóteo 6, fala assim no versículo 5, versículo 4, está escrito assim na palavra do Senhor: se alguém ensina alguma outra doutrina e não se conforma com as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina de Jesus Cristo, que é segundo a piedade, é soberbo, não sabe de nada, mas delira acerca das questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, nascem pórfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento. Está escrito: se alguém não se conforma com essas palavras, se alguém não se conforma com as palavras de nosso Senhor Jesus, ele delira, ele é soberbo, ele não sabe de nada, ele se perde em contendas e questões, e muitos estão dando ouvidos a doutrinas de demônios, porque não se conforma com as palavras do nosso Senhor Jesus. Muitos estão dando ouvidos a espíritos enganadores, porque não se conforma com as palavras do nosso Senhor Jesus, porque acha que religião fulano, ciclano está com a razão, porque acha que em tal religião ali está a verdade. Jesus fala em 1 Timóteo capítulo 3, ou melhor, capítulo 4, fala assim no versículo 2: pela hipocrisia de homens que falam mentiras, muitos terão sua mente cauterizada, sua própria consciência. Pela hipocrisia de homens, muitos estão com a sua mente cauterizada. Sabe o que é isso, amado? É uma lavagem cerebral, onde se tira o que é certo, o caminho certo, e coloca um falso caminho, coloca um caminho que leva ao inferno, tira o caminho que é Jesus e coloca outro caminho, porque não se conforma com essas palavras. E assim o satanismo está reinando sobre esse país e está crescendo com muita força, onde o diabo está sendo adorado como um Deus, mas é um espírito derrotado, é um demônio. E aqui a Bíblia fala também que aqueles que não se contentam com as palavras do Senhor Jesus, com a doutrina que nós aprendemos de Jesus, eles não sabem de nada. Qual que é a doutrina que nós aprendemos de Jesus Cristo? Qual é a doutrina? Uma doutrina que nós aprendemos do Senhor Jesus é que pela graça nós somos salvos, não é pelas obras, para que ninguém se glorie. Não vem das obras para que ninguém venha se gloriar. Os espíritas dizem que a salvação está na caridade, está nas obras. Sem caridade não há salvação, sem obras não há salvação. Já a própria palavra de Deus diz que nós somos salvos pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Não vem das obras, não vem para que ninguém se glorie. O que Jesus está dizendo? Não precisa ter obras? Jamais. Não é isso que Jesus está dizendo. Ele está dizendo que suas obras de caridade não vai te salvar. Ele está dizendo que você poderia fazer as melhores obras e maiores obras, distribuir tudo que você possui pelo mundo inteiro, mas a salvação não está nisto.
Isso não vai te salvar. Isso é algo agradável diante de Deus, a caridade. Mas a salvação está em Cristo. Está em seguir os ensinamentos de Jesus. Lembrando que todo ensinamento que vem fora de Jesus te leva você a não seguir a Jesus. A doutrina da reencarnação não vem de Jesus. Então não tem como falar que é cristianismo, uma religião que prega que vai haver reencarnação. Isso está em contradição, amado. Jesus, ele diz que vai haver no último dia ressurreição dos mortos. Todos que passaram por essa terra vão ter que ressuscitar diante de Deus para prestar conta diante de Deus no último dia. E a Bíblia diz que após a morte o homem segue a juízo. O homem está ordenado a morrer uma vez só, uma única vez, só uma. Ninguém reencarna numa outra vida. Você não está sofrendo agora, pagando por uma vida passada, porque você não esteve aqui na terra numa vida passada. Você não está pagando agora pelo que você sofreu ou fez numa vida passada. Não há reencarnação. Isso é doutrina de demônios. O diabo está cauterizando a mente das pessoas com doutrinas de demônios, onde tira o ensinamento de Jesus e coloca uma doutrina de demônios. Muitas doutrinas de demônios, inclusive, já estão no meio religioso, no meio evangélico, no meio católico, espiritismo. Acorda, Jesus está às portas. Tudo isso só nos mostra uma coisa, que o dia do Senhor está se aproximando. Jesus, ele perguntou assim: porventura, quando o Filho do Homem vier nas nuvens dos céus, haverá fé ainda na terra? E eis que nós vemos as pessoas acreditando naquilo que não vem de Deus. Isso não é fé. Tudo que não é baseado na Bíblia não pode ser visto como fé. Tudo que não produz obras de justiça, tudo que não te leva para Cristo, não pode ser visto como fé. Não pode ser visto como fé. Porque a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. Ou seja, Deus. Porque Deus é Espírito. E importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Será que você tem se conformado com a doutrina, ensinamento de Jesus? Ou você está acreditando em outro ensinamento, em doutrinas estranhas, como reencarnação, como purgatório? Jesus, ele diz: se alguém não se conforma com as suas sãs palavras, não se conforma com os seus ensinamentos, são soberbos e deliram acerca das questões, não estão trilhando esse caminho da soberba. Satanás encheu de soberba, de orgulho, o coração dos anjos lá no céu, quando era um anjo de luz. O que aconteceu? Veio a queda. Todo homem que se enche de soberba, de orgulho, vem a sua queda. E esse sentimento de orgulho nós vemos muito nas pessoas mais velhas, pessoas que se dizem ser vividas. Mas uma coisa, amado, a idade ela pode proporcionar ao homem tempo, mas agora experiência, isso somente pode ser vivido se você viver de acordo com a vontade de Deus. Experiência na palavra de Deus te faz você ser entendido o que você fala, mas não significa que você viveu 70 anos na terra, você tem maior prioridade e sabe muito bem de Deus, porque não é bem assim. Paulo por muitos anos viveu acreditando que era um fiel servo de Deus, e inclusive perseguindo os cristãos, decapitando e prendendo cristãos, matando cristãos, até que um dia Jesus mostrou para ele que não era bem assim. Ele estava fazendo tudo em nome de Deus, mas não conhecia a Deus. Ou seja, a soberba. Pessoas que nunca estão prontos para aprender porque acham que já sabem tudo. Pessoas que sempre querem falar e nunca estão prontas para ouvir, são soberbos. Pessoas que acham-se entendidas demais e não estão prontas para ser corrigidas por ninguém, são soberbos. E não sabem de nada. A Bíblia diz que se perdem, deliram acerca das questões.
E assim vem e surge no coração do homem sentimentos malignos. Surge a soberba, a inveja, blasfêmias. Muitos estão blasfemando de Deus, de Jesus Cristo, da palavra de Jesus. Só que Deus ele vai ter um encontro com cada um de nós. Só que todos nós teremos que prestar conta com Deus. Todos nós teremos que diante de Deus estar e vamos ter que prestar conta com Ele. Aqui a Bíblia fala que então aqueles que não estão sujeitos e não se conformam com os ensinamentos de Jesus Cristo, com a palavra do Senhor, eles estão privados da verdade, ou seja, estão bloqueados de ouvir a verdade. O que nós vemos os falsos profetas fazendo? Eles privam as pessoas de conhecer a verdade, porque a verdade é uma fonte libertadora. Uma pessoa que está privada da verdade, ela está refém do engano. Ela se torna uma pessoa suscetível a enriquecer o bolso dos falsos profetas. Uma pessoa que não tem interesse em ler a Bíblia, ela vai se tornar o alvo principal dos falsos profetas. Eles nunca vão falar para você que você pode ler a Bíblia. Muito pelo contrário, eles vão dizer que você não pode ler a Bíblia sozinho, porque você precisa da ajudinha deles. Ou seja, você precisa do fermento deles. Só que Jesus falou: eu estarei convosco por todos os dias. Jesus ele fala em João 14: o Espírito Santo de Deus, ele vos ensinará todas as coisas e ele vos fará lembrar de todas as coisas. Então o Espírito Santo de Deus é o fiel professor que ensina o homem acerca da palavra de Deus. Só que muitos estão preferindo o quê? Pegar a sua Bíblia, pega um envelope, coloca o dinheiro dentro do envelope, vai lá, atrás dos falsos pastores, dos mercenários, que estão ganhando dinheiro em cima do povo. Analfabeto bíblico, não analfabeto que não estudou, que não sabe ler, não. Pessoas que não têm interesse em ler a Bíblia. Enche o bolso deles e a sua alma, ela vai mais uma vez enchendo o inferno também. Por isso que Jesus falou: são homens privados da verdade. Por que são privados da verdade? Porque o engano, meu irmão, o engano, ele é como algemas que aprisionam as pessoas para elas não conhecerem a verdade. A mentira, ela é agradável ao coração dos homens. Palavras de autoajuda, palavras de prosperidade, são como correntes que aprisionam as pessoas do engano e elas não buscam conhecer a verdade. É assim que eles privam as pessoas. É assim que o diabo priva as pessoas de conhecerem a verdade. É dessa maneira que Satanás, ele faz com que a pessoa não conheça a verdade. Enche o coração de engano. E essa pessoa, ela se perde. E essa pessoa, ela vai de mal a pior, achando que está caminhando para o céu. E que está fazendo algo aprovado diante de Deus, mas não está. É isso que Satanás está fazendo através das religiões. Não segue nenhuma religião, segue Jesus Cristo. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Segue a Jesus. Não é Jesus, é uma religião. Não é Jesus e algum mestre da macumba, algum mestre da religião evangélica, da religião católica e etc. Segue a Jesus. Ele disse: eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Ele deu a vida pelas suas ovelhas. E até hoje as pessoas ainda estão em busca de homens para assim se sentirem realizadas. Ou seja, você tem um problema, então venha, traga o seu envelope, faça campanhas e você vai ser abençoado. Isso é mentira, amado. Campanha não faz a pessoa prosperar. Você quer saber o que faz o homem prosperar? Viver uma vida justa diante de Deus, ou seja, uma vida de fidelidade diante de Deus, e trabalhar bastante. É isso que faz a pessoa prosperar. Não é campanha, amado. Não é campanha que faz a pessoa prosperar.
Campanha só prospera mercenários. Campanha só enriquece religião. Campanha não te prospera. Campanha só enche o bolso dos que estão em cima dos altares, e não a você. Você é o que menos vai prosperar. Você só vai prosperar se você estiver debaixo da aliança de Deus, como Deus falou para o povo antigo. Se a partir de hoje vocês ouvirem as palavras do meu conserto e cumprir elas, bendito será a tua terra, bendito será o teu campo, bendito será a tua família. Tudo que você tocar vai ser bendito se você estiver debaixo das instruções de Jesus Cristo. Ou seja, se você tiver uma aliança com Jesus Cristo, você será bendito. O seu trabalho vai te trazer a prosperidade se você for fiel a Jesus. Mas não significa que Jesus quer te enriquecer. Jesus não quer te enriquecer. Isso você pode ter certeza. Jesus não quer te enriquecer. Essa é a conversa dos falsos profetas e mercenários que dizem que Deus é rico e você também precisa enriquecer. Isso é conversa de mercenário. Isso não é pregação de Jesus. Ah, mas Deus é rico. Você não pode aceitar essa miséria. Você tem que ser rico também. Isso é conversa de cão guloso que gosta de dinheiro e quer que você fique preso dando dinheiro para eles também, acreditando que um dia você vai ser rico, acreditando que um dia você vai ser próspero. Isso não é a pregação de Jesus. Olha o que a Bíblia fala em 1 Timóteo: porque nada trouxemos para este mundo, e é manifesto que nada podemos levar dele, tendo porém sustento e que com se cobrir, estejam com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e na ruína. Olha que palavra maravilhosa. Isso aqui é a mensagem do Evangelho. Isso aqui é o que é apresentado na Bíblia. Será que isso está sendo pregado nas igrejas ricas dos pastores milionários, ou melhor, multimilionários? Não está sendo pregado isso aqui, porque se isso fosse pregado nessas igrejas, os tais não eram ricos, os tais não tinham contas milionárias, eles não eram donos de grandes empresas, porque a igreja de Cristo ela não produziu dinheiro, ela não foi vista como empresa. Aqui a Bíblia fala: vocês não trouxeram nada para essa terra, e uma coisa é certa, vocês não vão levar nada dessa terra. Você não trouxe nada, eu não trouxe nada para essa terra. Nós viemos nu e nu vamos tornar para essa terra. Do pó da terra nós fomos formados e para o pó da terra nós vamos tornar um dia novamente. Agora olha aqui isso daqui, porque isso aqui desmascara. Isso aqui faz cair por terra todo o jogo de mentira. Tendo porém sustento e que com se cobrir estejam com isso contentes. Você tem o sustento? Dá glória a Deus. Não tem? Deus proverá, dá graça. A Bíblia diz: em tudo dá graça. Tendo que se cobrir, o que comer, estejam contentes. Mas os que querem ser ricos, isso aqui é para quem quer ser milionário. Você quer ser rico? Você quer ter muito dinheiro? Olha a instrução que a Bíblia diz: os que querem ser ricos caem em tentação, em laço, em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Você quer ser rico, amado? Você quer ser rico ainda diante da palavra do Senhor? Jesus falou: não acumulem tesouros na terra, aonde a traça e a ferrugem consome. Acumulem tesouros no reino de Deus, onde nem a traça nem a ferrugem podem destruir. Essa riqueza que Jesus nos guardou, celestial, não na terra. Riqueza celestial é com Cristo. Riqueza terrena, você busca mamon. Riqueza celestial, você somente pode encontrar ela em Cristo Jesus, através da palavra do Senhor. Mas riqueza terrena você só vai encontrar com mamon. E sabe onde que mamon está? Em cima dos altares de igrejas ricas em dinheiro. São as igrejas de Sardes. Tem ouro, tem prata, tem pedras preciosas, tem muito dinheiro, mas são pobres, cegos, miseráveis e nu. Conforme está escrito em Apocalipse capítulo 3, eles dizem: se rico sou, tenho ouro, tenho prata, tenho pedras preciosas, tenho tecidos caríssimos,
Mas Deus falou assim: não sabeis que vocês são pobres, vocês são cegos, miseráveis, desgraçados e nus. Assim Deus falou daquela igreja que ajuntava tesouro na terra, mas com Deus não tinha. Ou seja, você tem que escolher um dos dois: ou riqueza na terra, tesouro na terra, ou tesouro no céu. Qual que é a tua escolha, meu amado irmão? Qual que é a riqueza que você escolhe neste lugar, nesta hora? A riqueza celestial, a riqueza terrena. A Bíblia fala assim: porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns desviaram da fé e se traspassaram-se a si mesmos com muitas dores. Isso aqui é uma palavra fiel. Deus não mudou e nunca vai mudar. Passará os céus, passará a terra, mas a palavra de Deus jamais é de passar. A geração pode mudar, pode evoluir, o homem pode evoluir, mas essa palavra não vai passar, ela não vai mudar. Essa palavra não está desatualizada. O homem que está corrompido demais para achar que essas palavras não podem mais serem levadas ao pé da letra como estão escritas. Aqueles que querem enriquecer caem em laços nocivos, que submergem a alma à perdição e ruína. Toma cuidado. Toma muito cuidado. Igrejas que atraem multidões através de propostas de prosperidade, com campanhas tentadoras. Eu vou dar tanto e vou receber mais ainda. Eu vou fazer tal campanha, a campanha da fogueira santa. Eu vou dar tudo, porque agora eu vou receber dobrado. Toma cuidado com isso. Doutrina de demônio. Doutrina de demônios, isso. É Mamon que está sendo adorado. É Mamon que está por trás desse culto ao dinheiro. O culto a Deus é uma ação de graças. O culto a Deus não envolve dinheiro. O culto a Deus não envolve campanhas que prometem prosperidade, riqueza a você. O culto verdadeiro a Deus é o seu coração quebrantado e contrito a Deus. É adoração somente a Deus. E não está adorando a Mamon, adorando ao dinheiro. Mas a Bíblia fala assim: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E quantos pastores hoje, amado, que com essa doutrina estão indo para o inferno e levando multidões, milhares e milhares de pessoas para o inferno. Você precisa ler a Bíblia, você precisa abraçar essas palavras e colocá-las em prática para salvar a tua alma. Escapa do inferno, escapa do engano. O engano é um laço para o inferno. Escapa das heresias destruidoras, porque elas nada aproveitam a não ser para te levar à condenação. Escapa enquanto há tempo. A Bíblia fala assim: desperta, ó tu que dorme, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Efésios capítulo 5. É bom o homem se despertar aqui na terra enquanto há tempo, porque um dia todos vão abrir os olhos na eternidade, onde não vai haver mais o que fazer. É bom o homem se despertar, abrir os seus olhos para enxergar essa palavra, os caminhos do Senhor, para não abrir os olhos do inferno e enxergar o seu corpo em chamas e em tormento, onde não haverá escapatória e nem segunda chance. É bom você se despertar, meu amado, para aprender de Jesus, porque Jesus quer salvar a tua alma, mas os falsos profetas, mercenários, cães gulosos, somente querem do seu dinheiro. E a Bíblia fala que nada trouxemos para essa terra, não vamos levar nada dessa terra, porém tendo o que comer e o que beber estejam contentes. Sabe o que eles pregam? Não, você não pode se contentar com essa miséria. Você não pode aceitar essa miséria na sua vida. Isso é o espírito da miséria. Isso é doutrina de demônio. É o próprio diabo a usar a boca dos mercenários para poder seduzir o povo, porque o povo é ganancioso, o povo é seduzido por dinheiro, o povo é comprado, se vende a sua alma para o diabo por causa do dinheiro, faz uma aliança com o inferno através da prosperidade. Isso é uma aliança com o inferno, amado, sabia? A partir do momento que o seu coração se atrai em buscar Deus,
através da proposta tentadora de enriquecer e prosperar, de mudar de vida, através de campanha. Isso é uma aliança com o inferno, amado. Você entregou sua alma a Mamon por causa do dinheiro, por causa da proposta da prosperidade. Isso é uma aliança com o inferno que muitos estão fazendo. Só que a palavra do Senhor está dizendo: se você tem o que comer, esteja contente, dá graças a Deus e se contenta. Se você tem onde deitar a sua cabeça, se contenta. Se você tem como se cobrir, dê graças a Deus e se contenta. Porque a Bíblia diz: tendo o que comer, o que beber, estejam contentes, tendo o que se cobrir, estejam contentes. Não é assim que a Bíblia diz? Dai graças em tudo. Na prosperidade dá graça. E quando você não tiver prosperidade, você não vai dar graças a Deus. O fogo de vida está em você, veio de Deus. Por isso você não vai dar graças a Deus. Você vai dar a graças a Deus somente quando você tiver o que você quer. Isso é a ganância, a avareza. Isso tem destruído multidões, enchido templos, mas pessoas vazias de Deus. Multidão nem sempre representa algo bom, porque Jesus era cercado de uma multidão, mas a multidão sempre estava interessada em alguma coisa. Eles somente estavam com Cristo até receber o que eles queriam. Logo Jesus olhava à sua volta, pessoas foram curadas, comeram, foram embora, ficou Jesus e os 12 discípulos novamente. Sempre era assim, sempre 12. Eles diziam: Senhor, nós vamos contigo aonde o Senhor for. Jesus olhava, somente os 12 discípulos com ele. Multidão não representa que Deus está no negócio. Toma muito cuidado. O diabo, ele tem propostas tentadoras e ele consegue reunir multidões em lugares. Multidão não representa que é Deus. Esse ditado está certo. Quantidade não representa qualidade. Quantidade, muitas pessoas num templo não significa que Deus está lá. Sinais e prodígios não significa que é Deus que está operando, porque a Bíblia também declara que Satanás teria poder para fazer sinais e prodígios, e possivelmente, se fosse possível, enganaria até mesmo os escolhidos. Falsos sinais, falsos prodígios feitos pelo dedo de Satanás em cima dos altares, pessoas sendo curadas pelo dedo de Deus, mas outras pessoas estão perdendo em seu lugar. Vocês sendo abençoados, ou seja, curados por Satanás, e outras pessoas recebendo a maldição, recebendo até mesmo enfermidade, porque é assim que Satanás age. Tira de um e coloca no outro, tira de uma área e coloca em outra. Pessoas ficando depressivas, com insônia, cheias de enfermidade, porque fizeram aliança com o inferno. Quer prosperidade, quer bênção, quer cura, o diabo ele dá, mas porém te tira o dobro. Coloca uma enfermidade, coloca uma depressão e faz muito mais, até que a sua alma seja levada ao inferno. Só que a Bíblia diz que Jesus, ele veio buscar salvar o que se havia perdido. A Bíblia diz que Jesus, ele veio trazer vida com abundância. Foi isso que Jesus veio fazer, vida com abundância. Jesus não veio realizar nossos sonhos. Jesus não veio para nos fazer pessoas realizadas, pessoas prósperas, pessoas que têm muitos patrimônios e que têm isso e que têm aquilo, uma pessoa realizada. Não, Jesus não é um Senhor como o Papai Noel, realizador de sonhos, que dá presentes. Não, Jesus veio salvar, ele veio libertar o cativo do cativeiro. Isso Isaías profetizou de Jesus: pois eu vim libertar o cativo do cativeiro, vim colocar em liberdade os cativos do cativeiro. O que é o cativeiro? O pecado é um cativeiro. Quem que é o que está preso ou cativo? As pessoas que estão presas no engano, as pessoas que estão presas nas propostas tentadoras que vêm do diabo. Mas Jesus, ele diz: busquem ao Senhor enquanto se pode achar, invoque a Deus enquanto está perto. A Bíblia fala assim: filhinhos, não deis crédito a todo espírito, mas provai os espíritos.
Sabe o que a Bíblia está falando? Não acredita em tudo que você ouve por aí. Nem todo espírito que está profetizando, que está curando, está pregando, estão falando que é isso e aquilo. Nem todos vêm de Deus. Você tem que provar. Muitas pessoas acham que isso é incredulidade. Isso não é incredulidade. Isso é você ser uma pessoa inteligente, de examinar. Jesus, ele diz: pelos frutos vocês conhecereis. Vocês saberão a diferença entre o que serve e o que não serve, pelos frutos. Fruto não é milagre, fruto não é caridade, frutos são as obras de justiça. Por isso sim, Jesus, ele diz: errais por não conhecer as escrituras sagradas, nem tampouco o poder de Deus. Nós sabemos que o dia do Senhor está perto e vem chegando, porque essas palavras estão se cumprindo. Aonde Paulo falou que muitos dariam ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônio, aqui Jesus disse também: se alguém não se conforma com essas palavras, se alguém não vê essas palavras como suficiente, não se conforma com elas, ele delira, ele se perde acerca das questões. Muitos não estão se conformando com essas palavras que estão escritas, eles vão atrás de outras fontes, vão atrás de propostas tentadoras e seguem muitas religiões. Por que você acha que o luciferianismo, ou a quimbanda, que adora o diabo, a feitiçaria, ela tanto cresce? Porque se o diabo se mostrasse quem verdadeiramente ele é, não cresceria, mas cresce por causa da prosperidade. Por isso, amado, busque ao Senhor, leia a Bíblia. Jesus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa é a salvação que Jesus nos ofereceu de graça. Glória a Deus, irmãos, amém? Assim nós finalizamos aqui a pregação, com a glória de Deus. E quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Chuvinha abençoada que o Senhor nos mandou. A palavra foi pregada, graças a Deus foi ouvida. Trabalho feito, né? Missão cumprida. Terminal cheio de pessoas ali. Bem, Deus abençoe, irmãos, fiquem na paz, ora por nós, né? Nós precisamos também de oração. Ontem eu acabei não pregando, irmãos. Aconteceu muitos imprevistos, né? Um imprevisto. O meu irmão, ele acidentou, né? Tá internado, tá fazendo cirurgia lá no hospital UGOL, né? Aqui em Goiânia. E eu sou o único parente próximo dele que podia ajudar ele. Fui lá socorrer meu irmão, cortou a ponta do dedo na máquina de cortar tecido, né? Ele trabalha no mesmo ramo que eu. E é perigoso no trabalho que nós fazemos, né? Cortar tecido. E ele perdeu a ponta desse dedo aqui, irmãos, ó. Uma boa parte. Então eu tive que prestar socorro pro meu irmão, ajudei ele. Ele tá lá ainda internado. E orem sempre aí, irmãos. Meu irmão, ele entrou agora no processo de conversão. Ele se reconciliou, né, com Jesus Cristo. Depois que ele reconciliou, é só tentação, é só retaliação, né, do diabo. Mulher largou ele. Os caras arrancou a arma pra ele agora domingo, ameaçando ele de morte, só porque ele tava numa festinha de aniversário lá. Eles encrencaram com ele. E aí domingo o pastor entregou o violão pra ele, levou pra casa, ele ia voltar a tocar. E aí na segunda, no trabalho, ele cortou o dedo. Então, pra vocês verem, irmãos, cada um leva uma cruz, né? Cada um tem
uma tentação, cada um tem uma retaliação. O diabo ele vai investir de todas as formas, mas nós temos que ser vigilante, amém? Então orem pelo meu irmão, ele está nesse processo de conversão, né? Estou muito feliz porque muito eu orei a Deus, é um sonho meu sendo realizado, né? Vendo meu irmão servindo a Deus, e fé em Deus, um dia nós vamos pregar a palavra junto, amém? Que Deus abençoe então, fiquem na paz.